para que nós possamos construir essa identidade próspera, tá? É importante que nós estejamos em harmonia com as leis sistêmicas. A primeira lei, né? Então, a primeira lei, pertencimento. Então, essa lei, ela está a serviço dessa união das pessoas. A união faz a força, né? Para que os grupos, para a coesão dos grupos. Então, essa lei diz: ninguém pode ser excluído do sistema. Todos pertencem, inclusive aqueles que cometem algum crime, algum mal, eles fazem parte, tá? Fazem parte do grupo. Tudo aquilo que é excluído será representado nas próximas gerações. Tudo aquilo que é excluído será representado. Lembrando que eu posso, inclusive, excluir eu mesma coisas na minha vida pessoal, voltando lá para a árvorezinha. Então, isso serve também para como eu me relaciono com o meu passado. Então, todo acontecimento do meu passado que é excluído será representado na forma de uma diminuição de fluxo de vida na minha vida hoje. Então, se eu estou num relacionamento amoroso ou não estou num relacionamento amoroso, eu tenho que me perguntar: qual é o passado que não foi incluído dentro daquilo que eu conheço das minhas relações anteriores, abortos, né? Que estão tirando a minha força, porque tudo aquilo que não é incluído, eu preciso inconscientemente ficar fazendo manutenção, eu preciso ficar alimentando, então eu vou perdendo força aqui, no caule, no presente, então dou poucos frutos, tá? Então, é preciso incluir o passado. Então, essa lei diz que toda exclusão será representada. Então, agora comece a fazer as conexões. O pertencimento está conectado às raízes da árvore. As raízes da nossa árvore pessoal, ou seja, incluir todo o passado que aconteceu na minha vida, fazer as pazes com esse passado, significa estar ok com essa lei do pertencimento, individualmente, aqui na minha consciência pessoal. Depois, em relação à árvore da minha família, então a árvore sistêmica, a árvore do meu clã, significa todos têm direito a pertencer. E normalmente isso aparece nas constelações. Toda vez que a pessoa vai levar um tema, o tema está olhando para algo ou alguém que foi excluído, que foi mantido em segredo lá naquela família, algo que não foi dito. Então, exclusões sempre serão representadas no presente. De que forma? Tirando a força dessa árvore, e então eu poderei frutificar menos, ok? Então, o pertencimento, ele está sempre conectado às raízes dessa árvore, tanto a árvore pessoal quanto a árvore do meu clã, tá certo? Raízes, pertencimento, ok. E agora vamos para a segunda lei, hierarquia, né? Então, a hierarquia nos mostra que nós temos um lugar no nosso bando, um lugar nos grupos de pertença. Então, primeiro, eu pertenço a um grupo. É importante, inclusive, que esse grupo valide ou que eu sinta que a minha presença é validada nesse grupo. Eu pertenço. Uma das frases fortes do trabalho da constelação familiar. Eu pertenço. Ou então a gente diz assim: você agora tem um lugar no meu coração. Então, eu posso olhar para o meu emprego X e dizer: você pertence. Toda vez que nós tiramos o aprendizado daquele passado que a princípio nós negamos porque foi ruim, foi difícil, toda vez que nós olhamos e tiramos o aprendizado é o quê? Força. Força é o quê? Prosperidade, certo? Então, mais essa árvore fortalece. Então, eu vou incluindo, né? E aí, nesse bando, que é o bando da família, mas também depois todos os bandos que eu começo a frequentar, todos os grupos que eu vou frequentando, inclusive o próprio bando que eu crio, a minha família, marido, filhos, certo? Então, a segunda lei diz que nós temos um lugar
Nesse bando, nós temos uma posição que é uma posição de força. Se nós estamos fora da posição de força, menos fluxo de vida. Então, em relação aos nossos pais, a nossa posição de força é a posição de filhos. Se nós nos colocamos acima dos pais, como maiores que os pais, perdemos a força. O que perde a força? O nosso futuro, porque nós estamos grandes diante de quem nós deveríamos estar pequenos. E pequenos por quê? Porque a vida chegou através dos nossos pais. Por isso que o Bert Hellinger fala: o nosso maior sucesso, o nosso primeiro sucesso, o nosso principal êxito foi o nosso nascimento, porque a gente conseguiu chegar aqui, né? Todos nós estamos vivos e isso aconteceu. Quem abriu a porta para nós? Do jeito que foi. Não importa como foi, a primeira porta foi aberta pelos nossos pais. E se nós não reconhecemos que a porta foi aberta por eles, através deles, para que a gente chegasse aqui, né? E para isso é preciso humildade, é preciso baixar a guarda, é preciso se colocar como pequeno, hierarquia, eles são grandes e nós pequenos, né? Não é possível que o fluxo de vida completo chegue até mim. E também não é possível que o fluxo que vem antes dos nossos pais, ou seja, avós, bisavós, tataravós, todo mundo da árvore sistêmica, né? Se eu tô maior que os meus pais, significa que eu tô maior que toda a galera que veio atrás deles, né? E aí, então, pouco fluxo de vida. E então, a seiva que vem lá das raízes, raiz primeiro dos meus pais e depois na árvore sistêmica, né? Raiz de todos os meus ancestrais, né? Essa energia não chega, né, aqui em cima em sua completude, então eu dou poucos frutos, certo? Então, essa lei da hierarquia, ela vai me ajudar a encontrar o meu lugar certo, primeiro em relação aos nossos pais e depois nos grupos ao qual nós pertencemos, tá? De acordo com o lugar que nós ocupamos num grupo, é o nosso status, né? E de acordo com esse status, eu então encontro uma configuração nesse grupo, né? É um encaixe na estrutura desse grupo que vai falar da minha tarefa nesse grupo. Então, a tarefa que eu ocupo num determinado grupo tem a ver com o status, ou seja, com a posição que vai me dar uma configuração nesse grupo. E aqui nós estamos falando de que parte da árvore? Do tronco, que é o meu posicionamento. Diante do quê? Dessas raízes, tá? Então, eu me posiciono no lugar certo, tronco forte, posicionamento forte, estrutura, coluna, tá? E aí, isso permite, né, que a seiva passe por essa estrutura que facilita e não dificulta que a seiva chegue ali em cima. E depois a seiva chega lá em cima, nós também sabemos, né, que a fotossíntese acontece tudo ali na folha, então também pega ali na copa, existe a energia que a árvore recebe do sol e que também volta, né? Volta para o tronco e para as raízes. Vem de baixo e depois de cima vem também um fluxo que pode correr e nutrir, tá? As raízes. Pode hidratar também essas raízes a partir desse fluxo de subida e descida de vida. Então a hierarquia conectada ao tronco dessa árvore. Hierarquia, segundo a lei, nos fala que nós ocupamos um lugar. E o lugar pode nos dar força ou pode nos tirar a força. Então, na minha relação de casal, eu ocupo o lugar de esposa ou o lugar de marido? Ou será que eu sou mãe do meu marido? Desordem, né? Se eu, em relação aos meus pais, quero ser maior do que eles, né? Aí eu posso dizer assim: Cris, mas como assim? Né? Como assim que eu tenho que
ficar pequeno, me humildar e fazer isso, né? Que é um processo, que é tomar os pais. Tudo começa aí, né? Como que eu vou fazer isso se eu tive uma mãe, que está na moda agora dizer, né? Narcisista, né? Ou eu tive um pai ausente, um pai que eu nem conheço, um pai irresponsável, né? Como é que eu faço se a minha mãe, né, voltou a trabalhar cedo, eu nem convivi com ela, minha mãe não estava nem aí comigo, a minha mãe não me viu, a minha mãe não me olhou? Como que faz isso, né? Pois é, pessoal, que é um processo mesmo, né? Que é um caminho de desenvolvimento. Porque a ideia é que, assim, quando a gente pensa nesse sistema árvore, né? Então pensa aí na tua família, né? E então pensa que você, como uma sementinha lá no seu nascimento, uma sementinha, um grãozinho de feijão, né? Quando você começou a vida lá na barriga da sua mãe, né? Aonde é que essa sementinha caiu, né? A sementinha caiu ali e foi ali que ela prosperou, foi ali que a vida aconteceu, né? No ventre da sua mãe, através também do encontro do espermatozoide, óvulo, formou, né? A sementinha e foi ali que a sementinha enraizou, né? Então, não dá para querer mudar a semente de lugar, não dá para querer mudar a terra aonde ela caiu de lugar. Não tem como pegar essa semente arrancada ali e colocar em outro lugar. Então perceba que o teu primeiro exercício é fazer as pazes com o lugar aonde a semente caiu. Não dá para mudar a semente de lugar. Então a semente caiu ali, o broto começou a crescer ali, tá? E ali eu preciso ficar conscientemente e falar, ok, essa aqui é a minha história, essas são as minhas raízes, foi aqui que eu prosperei. Então essa foi a nossa primeira prosperidade, a vida vingou ali, né? A semente cresceu ali. Então, hierarquia significa eu aceito, né? Eu aceito, né, que esse é o meu lugar aqui nesse clã. Eu sou pequenininha, né, e os meus pais são grandes, porque a vida chegou através deles. E os meus avós são maiores, e os bisavós maiores ainda. Então eu me conecto com a força de vida, inclusive com a força dos destinos difíceis, inclusive com a força dessa mãe que não pôde estar ali ou desse pai que não pôde estar ali. Tudo isso pode se transformar em força de vida. Tudo isso é prosperidade. Prosperidade é toda vez que nós conseguimos tirar a água da pedra, né? Toda vez que nós conseguimos ver o aprendizado naquela dificuldade ou a força daquele destino, e então nós inspiramos isso para nós e adquirimos força de vida, tá certo? Então, hierarquia. Depois, nós estamos falando dessa lei, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Estamos falando algumas aulas dela e agora a gente vai entrar, né, nesse fluxo que agora precisa ser equilibrado. Então, veja, nas primeiras leis, pertencimento, hierarquia, e agora a gente chega aqui. Quando a gente chega nessa posição, então estava dizendo para vocês, olhem para essas raízes, olhe para o seu passado e veja essa sementinha, né? Veja como é que foi a sua chegada, veja como é que foi o seu nascimento, veja quais foram os primeiros gestos, tá? Ok, isso diz muito a respeito da tua tarefa de alma, diz muito a respeito do que é que você veio florescer aqui em cima nessa copa. A tua história tem total a ver com isso que a gente quer tanto descobrir, né? O propósito de vida. Então, o que aconteceu lá nas raízes, né, vai me dar todas as dicas de qual é o propósito, qual é o meu legado aqui em cima, tá? Agora, quando eu estava dizendo para vocês, olhe lá para o seu nascimento, olhe para como foi seu parto, como foi a amamentação, como você chegou, como foi a história da infância, né?
Ok, nessa investigação, nesse reconhecimento do território, para quê? Para que a gente possa construir uma identidade próspera, né? Então a gente precisa olhar para todos esses fundamentos, tá? Então, quando a gente chega agora aqui na terceira lei, nós estamos falando do quê? De uma pessoa que já cresceu. Então, para que a gente possa exercitar essa terceira lei, criança não troca. Então, enquanto nós estamos infantilizados, nós não conseguimos trocar e, portanto, infringiremos o tempo todo essa terceira ordem. Não é fácil compreender isso, né? As constelações às vezes parecem simples, mas elas têm uma profundidade e uma complexidade, né, que só com o tempo a gente vai dar conta, vai dando conta devagar de alcançar. Né? Porque para que a gente possa estar em harmonia com essa terceira lei do equilíbrio entre o dar e o receber, primeiro a gente vai ter que ir para a posição certa. Então vamos lá pensar com os nossos pais, né? Então primeiro eu vou precisar ficar pequenininha para que então eu possa receber de uma forma consciente, né? Tudo o que eles têm para me dar, inclusive aquilo que eu não concordo. Percebe? E transformar aquilo que eu não concordo em força para o meu destino, para que aí então eu possa vir aqui para essa terceira lei e eu só posso equilibrar se eu amadureci nesse ponto aqui, na lei anterior, né? Então, dos pais nós só recebemos, nós não damos, nós não trocamos com os nossos pais, porque nós diante deles nós somos sempre pequenos. Então não vai rolar equilíbrio entre dar e o receber, por isso que vem depois essa lei, com os nossos pais. Então dos pais nós recebemos e recebemos tudo do jeito que foi. Então aqui já é um grande trabalho, às vezes de muito tempo. Então às vezes a gente nem saiu desse lugar aqui. E como é que a gente quer ir para a prosperidade, percebe? Porque a prosperidade ela acontece somente nessa terceira lei. Tá? Então a prosperidade ela só se materializa na terceira lei, na terceira ordem, no equilíbrio entre o dar e o receber. Por quê? Quanto mais eu troco, mais eu enriqueço. Então é lá na terceira lei, ou é aqui na terceira lei, né, que nós prosperamos, que nós enriquecemos.